Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao MuniCast, o podcast oficial da FEMURNE, a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte. É aqui nesse espaço que vamos tirar dúvidas, falar de projetos e iniciativas que envolvem gestores municipais das 167 cidades que compõem o nosso Rio Grande do Norte. E no programa de hoje vamos falar sobre Previdência Municipal com ela, Liana Queiroz, ela que é advogada, consultora jurídica tributária da FEMURNE. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite, a alegria é minha estar aqui hoje. A alegria é nossa. E vamos começar falando de um assunto que parece meio paralelo, ninguém discute muito, mas tem tudo a ver quando se fala de recursos dos municípios, que é a parte de Previdência Municipal. Eu queria que você começasse falando pra gente sobre a situação dos municípios, principalmente os menores. Teve uma nova medida aí que rolou, que muita gente discutiu o ano passado, que está em vigor agora, mas que pode ter mudanças. É em relação à Previdência Municipal e essa contribuição que vai mudar, né? Explica um pouquinho pra gente como é que tá a situação hoje, doutora. Exato. No final do ano passado, no dia 28 de dezembro, os municípios receberam uma boa notícia, que foi a aprovação da desoneração da contribuição previdenciária para os menores municípios, né? Aqueles que aqui no estado do Rio Grande do Norte que tem um índice inferior a 0,6, né? Então, esses municípios foram beneficiados pela Lei 14.784, publicada no dia 28 de dezembro, com a desoneração de 20% para 8% da contribuição previdenciária. Essa boa notícia chega aos municípios, mas não dura muito. No dia seguinte, esses mesmos prefeitos foram surpreendidos com a publicação da medida provisória 1202, decretada aí pelo chefe do Poder Executivo Federal, acabando, revogando essa redução da contribuição previdenciária que foi operada pela lei publicada no dia anterior. Inclusive, né, doutora, esse ponto que foi colocado é porque 20% seria muito, né, para muitos municípios que precisam fechar a conta no final do mês, e esse 8% ia dar uma margem de segurança nesses 12% para ser empregado. Mas não foi bem isso que aconteceu com a medida provisória, né? Isso, exatamente. Essa lei que desonerou a contribuição previdenciária era muito aguardada pelos municípios, foi trabalhada durante muito tempo no Congresso Nacional, com diversas atuações políticas, especialmente a intervenção da CNM para sua aprovação, foi encaminhada para a promulgação, para a aprovação pelo presidente da República, e esse presidente vetou a desoneração dos municípios. Esse veto ele é submetido ao Congresso Nacional, certo, e o Congresso Nacional derruba o veto, dizendo que as razões que foram declinadas pelo presidente não deveriam proceder e que os municípios tinham direito a essa desoneração. Entretanto, nós fomos surpreendidos com essa medida provisória que veio a tolher esse direito, e aí realmente os municípios que vivem com caixa muito apertado, que contam com esse recurso, com essa margem aí que sobraria da contribuição patronal para investir nas suas políticas públicas, para pagar a sua folha, hoje estão aí sem saber como fazer, o que é que vai ser, com essa medida provisória, se eles vão poder gozar, se eles vão poder ter esse direito ou não, até quando. E essa é a famosa dúvida do pessoal, né? Tô aí com essa lacuna, vou dizer assim, nós temos a medida provisória, nós temos a desoneração, e aí? Estamos no mês de janeiro, vai valer para agora, vai valer para depois, tem que esperar. Como é que funciona na prática para quem tem os municípios e precisa desse recurso? Exato. A medida provisória foi publicada com uma determinação expressa de que a desoneração vigerá durante os meses de janeiro, fevereiro e março. Então, a partir de 1º de abril, fica revogada a concessão do benefício. Certo. Isso é o que diz a medida provisória, é o que está valendo hoje. Entretanto, essa medida provisória ela é submetida ao Congresso Nacional. Certo. Nós estamos aguardando um pronunciamento do Congresso. A medida provisória ela tramita num regime de urgência, deve ser apreciada no prazo de 60 dias. Então, até o final aí de fevereiro, nós devemos ter uma posição se essa revogação vai prosperar e realmente os municípios terão só janeiro, fevereiro e março de desoneração, certo, ou se essa desoneração vai ficar vigendo na forma da lei, que não é uma lei temporária, é uma lei que traz uma desoneração permanente para os municípios que preenchem, os menores municípios que preenchem os critérios que estão lá dispostos na lei.
E essa medida afeta de alguma forma os servidores municipais? Porque a gente está falando aqui da Previdência, né? Então já bate aquele medo. Se vai deixar de tirar esse percentual, antes era 20, agora se tornou 8, vai afetar o meu trabalho, a minha folha de pagamento? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Embora exista uma correlação entre o valor que o município aporta na Previdência e o valor do benefício dos servidores, a diminuição dessa contraprestação aí do município Sim. não pode afetar o benefício previdenciário dos seus servidores. Então, não tem nenhuma relação. Seria um benefício, realmente uma vantagem que está sendo concedida para esses municípios, principalmente reconhecendo a dificuldade de sobrevivência com um FPM bastante reduzido, né? Os municípios viveram essa redução, sobretudo aí com o novo censo do IBGE. Exatamente. Muitos municípios perderam recursos, né, provenientes dessa participação aí compartilhada a nível federal, né, desse envio, dessa repasse de receitas federais, e eles estavam contando com essa contribuição, que infelizmente hoje nós não temos ainda muita certeza se ela vingará para os meses de abril em diante. Pois é, uma coisa que a gente coloca muito aqui no nosso Municast, que é aquele espaço de debate para esclarecer não só para os gestores públicos, como para toda a população, é em relação à forma como lida com os recursos, principalmente com os pequenos municípios. A Asa colocou muito bem nesse nosso bate-papo que essa medida é para alguns municípios. A gente está com 167 no nosso estado, então nem todos vão se enquadrar nessa situação, né? Isso, exato. É só para aqueles que têm um coeficiente de participação inferior a 0,6. Ou aqueles que têm FPM 4.0, que é a referência que há na nossa lei 14.784. Né? Então, só esses municípios seriam beneficiados com a redução da cota patronal. Os outros não vai ter interferência nenhuma, seguem o mesmo procedimento padrão da administração pública que eles já fazem. Perfeito. Agora, com essa medida, os prefeitos, gestores, seja for a Secretaria de Administração ou do gabinete mesmo, vai ter que ficar atento, porque nesse período de tempo, como tem essa mudança, ele tem que ficar atento aos prazos também de contribuição e os valores que estão sendo abatidos, né, da Previdência. Exato, perfeito. Em virtude dessa preocupação, o governo federal agora, recentemente, no final da semana passada, no dia 10, publicou uma orientação de como os municípios devem fazer no preenchimento do E-Social. Bacana. Para que possam fruir desse benefício. Então, existe uma orientação hoje do governo federal, uma orientação oficial, para que eles possam recolher. E como nós estamos com a medida provisória submetida ao Congresso, a qualquer momento nós podemos ter novidade a respeito desse assunto. Então, é muito importante que o município esteja sempre atento ao que está em discussão e ao que está sendo determinado, se a medida provisória vige, se não vige. E acho bacana só colocar esse ponto, porque quando a gente fala de informação, não pode ser pela dedução, né? Já tenho muita experiência na minha prefeitura, o secretariado já é competente, mas em qualquer dúvida é bom procurar um especialista e a FEMURNE está aí para ajudar esses gestores, né? Exato, a FEMURNE hoje goza, eu estou lá na FEMURNE como consultora jurídica tributária, além de mim existem outros advogados, existe o nosso escritório também que faz essa assessoria jurídica e nós estamos sempre à disposição para prestar qualquer auxílio, qualquer apoio, qualquer informação que seja necessário, até porque estamos tratando aqui de contribuição previdenciária, Isso. de matéria tributária e o gestor não deve recolher a menor. Se fizer de forma diferente do que dispõe a lei, está sujeito a multas, a encargos, a juros altíssimos. Então, é muito importante que haja realmente uma orientação adequada para que o prefeito possa, e os seus secretários, enfim, o seu corpo gestor possa tomar as suas decisões e recolher adequadamente a sua contribuição. A gente está conversando aqui com a doutora Liana Queiroz, ela que é advogada, consultora jurídica, mas também está com doutoramento na área tributária. Diante das discussões, porque a gente sabe que tem 2 pontos aí colocados, tanto da gestão pública, da necessidade de ter esse recurso, que esses pequenos municípios muitas vezes não têm de onde tirar, ou depende quase que em sua maioria dos recursos vindos do governo federal, mas também tem aquela discussão política, você falou muito bem, passa pelo Congresso, passa pelo Senado, tem a determinação do presidente da República, mas também tem aquele contraponto feito pela Confederação dos Municípios. No seu ponto de vista, está mais tendencioso a dar continuidade a esse projeto, a essa redução, ou não? Vai voltar aos 20%? Essa é uma pergunta bastante difícil. Pergunta-chave, né? Exatamente. Nós não sabemos no que vai dar, mas
Essa medida provisória veio ao arrepio de uma derrubada do veto pelo Congresso Nacional. Existe uma intervenção política muito relevante. A medida provisória não tratou somente da desoneração para municípios, mas também para empresas de diversos segmentos. Contribuição patronal é uma contribuição diferenciada, a CPRB, tratou da revogação de um benefício chamado PERSE, que é um benefício para empresas que sofreram bastante durante a pandemia. Então, não somente os municípios, como várias entidades aí vinculadas a essas empresas têm feito bastante pressão, inclusive pela inadmissão da medida provisória. Uma medida provisória, para ser editada, ela precisa preencher determinados requisitos legais, de relevância, interesse social, urgência, e para o Congresso Nacional, numa manifestação primeira, não haveriam esses requisitos. O que há é uma disputa aí política do Executivo querendo sabotar praticamente o que foi deliberado e decidido pelo Congresso Nacional. Então, nós temos uma expectativa firme de que essa medida provisória venha a ser derrubada pelo Congresso Nacional e que os municípios possam fruir desse benefício. Mas, é claro, isso é uma inferência a respeito de questões políticas. Exato. Então, é sempre muito difícil opinar. Uma coisa que é até bacana de colocar é porque muitas vezes o pessoal que está nos acompanhando acha que é assim, uma determinação que foi baixada e tá bom. Não é assim. Tem todo um trabalho, tem todos os profissionais que são envolvidos na causa para que você de casa possa entender como é que funciona uma gestão pública. Não é apenas um grupo de deputados ou de senadores que chega com um projeto e ele é aprovado ou derrubado. A gente está falando aqui, doutora, de uma situação que vários municípios potiguares estão vivendo diretamente, porque quando você fala que desses 20% baixou para 8%, tem 12% de recursos que pode ser empregado em infraestrutura, em capacitação, em mão de obra qualificada, você tem um valor que é revertido diretamente no desenvolvimento dessas cidades, né? Perfeito. E os municípios estavam contando, nós temos uma arrecadação própria muito insuficiente, nós lutamos pelo incremento arrecadatório nos municípios, mas nós temos diversos entraves para isso. Os municípios não têm condição de ter um corpo mais especializado e fazer investimentos nesse propósito. Então, conta e muito com esse FPM. Então, os municípios estão realmente muito preocupados, é uma preocupação extremamente legítima. Com a redução do FPM, após o novo censo, essa preocupação ela se torna ainda mais relevante para os municípios menores. Então, realmente é uma pauta de muito interesse, de muita preocupação para todos os municípios e para o nosso estado como um todo. É no município em que se vive. É verdade. É no município que nós precisamos ter todas essas políticas. E a gente vai continuar acompanhando aqui do Municast, sempre que tiver um tema de interesse público, seja ele municipal, estadual, mas que envolva a realidade das cidades, o nosso espaço está garantido, que é um dos trabalhos da FEMURNE, é esclarecer isso, tanto para os gestores, como também para a população. A gente conversou agora com Liana Queiroz, ela que é advogada, consultora jurídica tributária. Liana, muito obrigado pela sua presença e deixa aqui o espaço, o seu recado para a galera que está nos acompanhando. Eu quem agradeço. Deixo aí a nossa disponibilidade a todos os prefeitos do estado do Rio Grande do Norte. Para qualquer dúvida, podem nos contactar através da FEMURNE, podem nos contactar a poucos passos da FEMURNE, está no nosso escritório JCGG. Estarei eu à disposição. Perfeito. Também os sócios Mário Gomes, Manuel Gaspar, que tratam mais diretamente com os prefeitos municipais. Então, estamos realmente de portas abertas para solucionar quaisquer dúvidas. Agradeço aqui ao presidente da FEMURNE, o prefeito Luciano, pelo espaço, pela oportunidade, e a você por esse momento de bate-papo. Eu que agradeço, Liana, pela sua presença aqui no nosso Municast, que é um podcast oficial da FEMURNE, da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte. Esse material, como todos os outros produzidos pela nossa equipe de comunicação, você pode conferir aqui na TV Assembleia, canal 10.3 ou em todas as nossas redes sociais. Hoje falamos sobre a redução da alíquota da contribuição previdenciária e nos próximos programas outros assuntos dos interesses dos municípios potiguares. Até a próxima!